Sabe, quando a gente pensa na África subsaariana, muitas vezes a história que chega para nós é bem incompleta. Mas e se a gente olhasse para trás, para muito antes das manchetes que conhecemos? Vamos mergulhar nas raízes profundas e no futuro brilhante de uma das regiões mais dinâmicas do mundo. Essa ideia aqui é fundamental. Nós estamos falando do lugar onde a própria criatividade humana deu seus primeiríssimos passos. Isso muda a perspectiva, não muda? Não é uma história de falta, mas sim uma história de origem e de inovação. Certo, então, berço da humanidade. É uma frase que a gente ouve bastante, mas o que ela realmente significa na prática? As evidências que sustentam isso são, sinceramente, incríveis. Pensa só nisso. Em lugares como a Garganta de Olduvai, lá na Tanzânia, é onde encontramos os fósseis dos nossos primeiros ancestrais. Foi bem aqui que a primeira faísca de genialidade aconteceu, a invenção das ferramentas de pedra. A gente vê a alma deles na arte rupestre. E, finalmente, com a agricultura, a Revolução Neolítica, vemos o nascimento das primeiras comunidades. Toda a história humana começa aqui. Agora, vamos dar um salto de milênios no tempo para chegar numa era de impérios. E não estamos falando de reinos pequenos e isolados, não. Estamos falando de verdadeiras potências globais, com uma riqueza e um conhecimento que ajudaram a moldar o mundo. Olha só a longevidade disso aqui. Por quase 1000 anos, a África Ocidental foi dominada por uma sucessão de impérios poderosíssimos, começando com Gana, famoso pelo seu ouro, passando pelo lendário Império do Mali de Mansa Musa e chegando no Império Songhai, que controlava rotas de comércio gigantescas. Isso é estabilidade e poder mantidos por séculos. E não existia um modelo único para o sucesso, sabe? O Mali tinha o ouro, Axum dominava as rotas marítimas do Mar Vermelho e as muralhas de pedra do Grande Zimbábue, nossa, nos deixam de queixo caído até hoje. Cada civilização tinha a sua identidade única, de centros de estudo como Timbuktu a portos comerciais super movimentados como Axum. E a gente precisa falar sobre Timbuktu. Sob o Império do Mali, não era só uma cidade rica, era um verdadeiro farol intelectual. Imagina uma cidade com universidades e bibliotecas que atraíam as mentes mais brilhantes do mundo islâmico e de outros lugares. Era, de fato, um epicentro global do conhecimento. Mas essa longa história de reinos autônomos estava prestes a ser interrompida. A chegada das potências europeias mudaria tudo, traçando novas linhas no mapa e deixando cicatrizes que, duram até hoje. Esse momento aqui é um ponto de virada, absolutamente crucial. Em Berlim, líderes europeus, sem nenhum africano presente, dividiram o continente como se fosse um bolo. Eles ignoraram completamente as sociedades, os reinos, os grupos étnicos que já existiam, criando fronteiras artificiais que são a raiz de muitos conflitos até hoje. E é exatamente isso. A colonização não foi só sobre fronteiras. Foi uma tentativa de apagar identidades, de dizer para milhões de pessoas que suas culturas, suas línguas, suas histórias não importavam. Mas, e isso é crucial, as identidades não são apagadas tão facilmente assim. O processo colonial seguiu um padrão devastador. Primeiro, a exploração de recursos e de pessoas. Depois, a imposição de novas culturas e línguas europeias. Mas isso, claro, inevitavelmente levou ao surgimento de fortes movimentos de resistência. E mesmo depois da independência, as cicatrizes econômicas, sociais, ambientais continuam profundas. E isso nos traz para a era moderna, uma era de independência e de reconstrução, mas também de uma luta constante contra o legado que foi deixado para trás. E aqui está a grande dualidade da África subsaariana de hoje. De um lado, o peso da história. Dívidas, instabilidade e conflitos herdados. Do outro, um potencial que é explosivo. Recursos naturais vastos, a população mais jovem do planeta e um salto tecnológico que está mudando tudo. Essa busca pela liberdade foi personificada por líderes visionários. Pense em Kwame Nkrumah, que fez de Gana a primeira nação da África subsaariana a se libertar do domínio colonial. Ou em Nelson Mandela, cuja luta contra o apartheid inspirou o mundo todo. Eles representam a resiliência de um continente inteiro. Então, com todo esse peso histórico, como é que o futuro se desenha? O que a gente vê hoje é uma região vibrante, cheia de um potencial que é simplesmente impossível de ignorar. E o motor desse potencial não é só petróleo ou minério, não. Dá uma olhada nessa diversidade. A tecnologia está explodindo, especialmente em pagamentos por celular. A influência cultural, da música à moda, é global. O turismo está crescendo. É o retrato de uma economia moderna e se diversificando. Mas talvez o dado mais importante seja este aqui.
60%. Essa é a porcentagem da população africana com menos de 25 anos. É o continente mais jovem do mundo. Imagina só a energia, a criatividade, o poder de mercado que isso representa, não só para a África, mas para o mundo inteiro. E aí tem o poder cultural. Hoje, não é a África que consome a cultura global, é o mundo que consome a cultura africana. O Afrobeats está no topo das paradas em todos os lugares. A moda e o cinema da região estão ganhando reconhecimento internacional. A África não está mais só participando da conversa global. Muitas vezes, ela está liderando essa conversa. E isso nos deixa com a grande questão. A história da África subsaariana é uma história de resiliência incrível. O futuro depende de como a região vai conseguir equilibrar as cicatrizes do seu passado com a energia incomparável do seu presente. A resposta para essa pergunta não vai definir só o futuro da África, mas o futuro de todos nós, voltando ao berço de onde tudo começou,